Boa noite. Hoje nós vamos conversar até às 10 horas, sobre mediunidade. Em primeiro lugar, vamos logo nos acertar com relação à palavra médium. Médium é um termo do latim, que é do gênero neutro. Em português não existe gênero neutro, mas no latim havia. Então, quando nós usamos o termo médium, ele não terá flexão de gênero, ou seja, não existe feminino para a palavra médium. Ninguém é média, só se for em altura, mas não existe média. Eu sou média, só existe o termo médium. A flexão se faz no artigo definido. Um médium a médium. É aí que se dá a flexão. Então, vocês já sabem que utilizando o gênero neutro, médium, nunca mais vão dizer que são média. Ou fulana é média. Não existe isso. É médium, é um médium. Fulano é médium, fulana é médium. Para a gente não terminar fazendo como estão fazendo aí, chamando presidenta, etc. Isso é tutelar o português. Isso não é mudar a língua. Então, o médium a médium. Certo quanto a isso? Conceito de mediunidade. Então, nós temos um conceito que é o de Allan Kardec. E ele vai dizer: toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Da mesma forma, são poucos aqueles nos quais não se lhes encontra alguns rudimentos. Pode-se dizer, então, que todo mundo, mais ou menos, é médium. Ou seja, a mediunidade é um fator humano. E por que ela vai ser um fator humano? Porque ali está dito que é sentir. E sente, mas não é um sentir pura e simplesmente físico, ou mesmo psíquico. É um sentir tendo consciência do que está sentindo. Aí a pessoa estará exercendo a mediunidade. É uma faculdade, portanto, inerente a todas as pessoas. E por que ela é inerente a todas as pessoas? Pelo seguinte: Ernesto Bozano, que eu recomendo a vocês procurarem aí na livraria ou nas livrarias e comprarem os livros que você puder desse autor. Querem conhecer sobre fenômenos mediúnicos, vocês devem ler não só o livro dos médiuns, mas devem ler principalmente Ernesto Bozano, porque ele tem uma série de monografias onde ele mostra os fenômenos mediúnicos que ele estudou na sua época, e as conclusões dele são notáveis.
Então, quem quiser conhecer Espiritismo, tem que ler primeiro Kardec, depois Bolzano, depois o resto. Mas Kardec e Bolzano prioritário. Olha o que ele diz. Existem sentidos na subconsciência humana que apenas se manifestam após a morte, pois são próprios para a existência no mundo espiritual. Quando surgem durante a existência física, são emersões anormais, isto é, fora do contexto biológico que regula a vida no plano material. Por que isso? E eu concordo plenamente com essa colocação dele. Por que isso? Vamos ver. Observemos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aí eu consegui. Tá difícil. Pelo seguinte, se nós fizermos uma linha e colocarmos aqui mundo espiritual, aqui nós colocarmos mundo físico, nós poderemos e devemos ter a ideia do que acontece. Vamos colocar essas figuras como E2, e vamos colocar aqui outras figuras assim. E1, e aqui E2. Vocês já adivinharam o que isso quer dizer, não é? Vocês são pessoas inteligentes, então vocês sabem. Aqui no mundo espiritual nós temos o espírito liberto. O vivo morreu, o corpo se foi, o espírito continua, a consciência está aqui. Aqui é espíritos encarnados. O que é que quer dizer o Ernest Bolzano? Ele quer dizer exatamente o seguinte: quando nós estamos aqui no mundo espiritual, a nossa percepção é absolutamente diferente da percepção que nós temos quando estamos encarnados. O espírito desencarnado, ele vive num ambiente que é um ambiente espiritual. É um ambiente de 4 dimensões. Sendo que 4 dimensões, ele tem percepções que estão além daquelas às quais nós estamos acostumados. Por quê? Porque o nosso cérebro, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o nosso cérebro, ele é condicionado a trabalhar neste mundo de 3 dimensões, excluindo normalmente a percepção que é própria do mundo espiritual. Por isso, ali, ele vai dizer que são imersões anormais, fora do contexto. Só quer dizer que o médio é anormal. As imersões é que são anormais, porque eles são sentidos próprios para o habitat espiritual de 4 dimensões. A clarividência, a telepatia, enfim, o desdobramento, enfim, todo o desdobramento, a incorporação, porque no caso da telepatia, todos os fenômenos mediúnicos que são de percepções, eles são próprios para o mundo espiritual. O que não vai ser próprio para o mundo espiritual aqui é a ectoplasmia, ou seja, os fenômenos
de efeitos físicos, porque vão precisar do fluido vital que está no corpo. Então, os efeitos inteligentes estão todos aqui, enquanto que os efeitos físicos estão vinculados aqui e precisam ter condições específicas para acontecer. Então, observem isso. No mundo espiritual, e agora, o que é que acontece aqui? Esse que está ligado ao corpo é esse com o corpo. Logo, tudo que ele percebia aqui está aqui no que ele chama de subconsciência e nós chamaremos de inconsciente. No inconsciente. Está entendido até agora? Então, parafrasando, e ele fez sobre essas razões a mediunidade que ele está explicando o motivo dela. Kardec não está explicando esse motivo na sua definição, ele está explicando porque, no fundo, todo mundo mais ou menos é médium. Dependendo da ligação com o corpo e da estrutura cerebral que foi formada, o indivíduo terá condições de ter acesso a percepções que são próprias do mundo espiritual ou não. Isso acontece por nascimento, problemas hereditários ou de desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso, ou porque o indivíduo sofreu um acidente, uma pancada na cabeça, um tumor na cabeça, um câncer na cabeça, ou porque o indivíduo teve um choque violento, um choque emocional. Então, tudo isso pode liberar os sentidos que são próprios aqui do mundo espiritual. E, de repente, o indivíduo pode passar de espírito a ouvir espírito, a perceber os espíritos, a incorporar espíritos, o que prova, portanto, que esta faculdade é uma faculdade que está no espírito, mas que para se manifestar como ser daqui a pouco, precisa do corpo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, sempre pode levantar o dedo, fazer a pergunta. Agora, por favor, não faça uma palestra para fazer a pergunta. Eu não sou burro. Perguntem. Se eu não entender, eu peço que explique. Tá bom? Então, está entendida essa parte? O que é a mediunidade? Por que é que nós temos mediunidade? Muito bem. Mas, continuamos. A mediunidade é, portanto, uma faculdade psicofísica que permite o interrelacionamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. Entendido aí? Como é que Kardec define espiritismo? Vocês estão lembrados? Se foi eu quem deu a aula aqui, vocês que viram, está sabendo. Mas Espiritismo é a ciência nova que vem revelar ao homem a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. A mediunidade é uma dessas relações. O espírito desencarnado influenciando o encarnado. Embora exista também o espírito encarnado influenciar o desencarnado, o encarnado. Por quê? Porque os dois são espíritos. É assim. Então, no fundo, eu sou médium porque eu sou espírito. Mas é uma faculdade psicofísica, porque psico da psique, da alma, mas que só se manifesta se o sistema nervoso,
se e somente se o sistema nervoso permitir. Por quê? Porque o espírito, ele está ligado ao corpo, célula a célula. Se houver, e ele só se manifesta no mundo físico, como vocês estão se manifestando aqui agora, vocês não estão incorporando, vocês estão manifestando a vocês mesmos, no corpo. Como eu estou me manifestando agora, isso só pode acontecer porque o sistema nervoso de vocês e o meu sistema nervoso permitem isso. Os nossos sistemas nervosos permitem que eu, enquanto espírito, e vocês, enquanto espírito, possam falar, sentir, respirar, viver. Então, eu estou aqui falando enquanto espírito, usando um equipamento que é o corpo, mas para que eu fale, para que eu pense, para que eu possa ser o médium, o meu sistema nervoso tem que ter permissão adequada nas áreas. Por exemplo, para que nós consigamos escrever, o nosso cérebro tem que ter desenvolvido, eu não estou falando de psicografia ainda, nosso cérebro tem que ter desenvolvido uma área própria, que é a área para a escrita, para que nós possamos falar. Não basta ter laringe, não basta ter cordas vocais, é preciso que o nosso cérebro tenha um conjunto de neurônios que, como centro de provocar, por exemplo, que se responsabilizem pelo fenômeno. A visão, por exemplo, é aqui atrás do occipital. Não é aqui que a gente vê, é aqui atrás. Interessante, né? Eu olho aqui na frente e vejo lá atrás. Maluquice. Mas é assim que acontece. Então, a visão é no occipital. Se eu não tiver aqui, ou tiver um problema nas áreas que promovem a decodificação das imagens que são captadas, os focos das imagens fotônicas que atingem o meu olho, o fundo do olho, se eu não tiver aqui atrás os elementos que decodifiquem, ou se um desses elementos estiver danificado, eu não vejo corretamente. Como se na minha área de trocar, ou nas outras áreas que interferem, ou que possibilitam o fenômeno da fala, se eu tiver um certo defeito, eu tenho dislexia. O disléxico, ele não consegue escrever em troca palavras. Não é porque ele queira, é porque ele tem um problema, que é um problema no cérebro. Isso foi algo que aconteceu no momento em que o cérebro estava se formando ali a partir da mórula. Quando começaram os polígonos basodérmicos a desenvolver o elemento básico que vai formar a coluna, ou a medula, desculpe, a coluna e a medula e o cérebro. Se na área tiver um pequeno defeito, se passar um raio cósmico e alterar uma codificação de citosina, timina, adenina, se modificar, já era. Nós nasceremos com uma dificuldade. Da mesma maneira, se eu estiver bloqueado por algum motivo, os centros que permitem a liberação da faculdade mediúnica ou dos sentidos que são próprios para o mundo espiritual, eu automaticamente não poderei ter essa mediunidade. Poderei ser inspirado, mas não terei uma mediunidade acessível.
Se não tiver no meu cérebro um elemento que lidere o ectoplasma, eu não poderei ser um médium de efeitos físicos. Os espíritos não poderão me utilizar para agir no mundo físico, fazendo essa cadeira se mover, fazendo os fenômenos de perfume, fazendo materialização de espíritos, fenômenos que existem e que estão levados a efeito em muitos lugares no mundo, não é simplesmente aqui. Dito de outra forma, a mediunidade é uma forma dionisíaca do Hades se comunicar com o reino apolíneo dos seres humanos. Isso aí eu coloquei mais para mostrar a edição. Para dar um foco indiano na coisa. Estão usando mitologia dionisíaca, porque Dioniso é do êxtase. Mas eu não usei isso de graça, não. Quando eu traduzi uma boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aí, livro dos Espíritos eu traduzi sozinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu traduzi do início até o capítulo 15, depois todos os capítulos ímpares. E daí para frente, a Ana Catarina Caetano, meu parceiro, Caetano da Portugal, traduziram os pares. Então vejam bem, se vocês pegarem o Prolegômenos, que vem depois da introdução, vocês vão ver que Allan Kardec coloca uma parreira, ou um galho de parreira. E a parreira é própria de Dionísio, que com a luva inventou o vinho, inventou o êxtase. E era um indivíduo que ia também ao Hades. De lá ele resgatou, inclusive, a mãe dele, transformando-a em deusa. Eu não posso, no meu tempo, não contar a história dele, mas é tão interessante. Ele é um Deus ligado à morte também. É o Deus do êxtase da desmedida. E o rei Apolíneo, porque Apolo é o Deus da bebida. Ou, se a gente usar um termo bem variando, da esculhambação. Enquanto Apolo é o Deus das árvores, do sol que brilha, da poesia, da música, da razão. Então, é isso que eu quero dizer. Allan Kardec vai, de certa maneira, corroborar, como exposando aqui, nesse momento. A inspiração nos espíritos que nos influenciam tanto para o bem como para o mal. Mas ela vem muito mais daqueles que nos querem bem. E geralmente nos enganamos por não seguir seus conselhos. Aqueles que só vivem pensando em obsessores estão errados. A maioria dos espíritos que nos influenciam são espíritos que nos querem bem. A não ser que não presta mesmo. São cercados de iguais. Então, se você disser, só fico cercado de obsessor, eu já fico sanguinado. Eu quero sair do pé. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devemos tomar. A esse respeito, pode dizer que todo mundo é médium, porque não existem pessoas que não tenham seus espíritos familiares, não existem pessoas que não tenham seus espíritos familiares, os quais fazem todos os esforços para seguir, sugerir pensamentos salvadores a seus protegidos. Ou seja, todos nós estamos sempre com espíritos por perto. Eles estão sempre ao nosso lado, sempre estarão nos influenciando. O que dita a qualidade da influência é
simplesmente a nossa condição psíquica. Ou seja, se eu sou uma pessoa amarga, chata, dessa para quem nada está prestando, eu estarei com os espíritos assim do lado. Essas mulheres chatas que estão falando tudo, não vai nada, porque isso não dá nada, não dá nada. Deve estar até escrito ali, só para chatear. Quem não presta ladrão, tem que ser cada espírito ladrão. Quer dizer, se a gente entrar na Câmara do Deputado, está assim, de quadrilha. Então, isso é interessante ver. Nós estamos sendo cercados, nós estamos sempre sendo influenciados. Por isso, Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos nos influenciam, e eles disseram de tal forma que normalmente são eles que nos dirigem. Aí vocês vão dizer, então, que eu não tenho responsabilidade sobre os meus atos? Sim, porque eles dirigem naquilo que a gente quer fazer. Se o cara dá vontade de fumar maconha, o espírito pode ajudar ele, vamos lá, vamos mesmo. Mas o cara não quer fumar maconha. Se quer beber, não é o espírito que fez dele beber. Ele é que quer um uso mesmo, ele que gosta de beber. Então ele vai entrar naquilo que nós queremos saber. Até os espíritos que nos querem prejudicar vão atuar em nós a partir do complexo de culpa que nós temos. E se eu tenho um complexo de culpa, eu quero me maltratar, eu não me amo, eu me odeio. Não. É juntar o sapato velho no pé doente, a fome com a vontade de comer. Eu estou lá dentro. Velha história do sermão específico. Primeiro de tudo, a mediunidade não é invenção do espiritismo. Ela existe desde os povos mais primitivos. Inclusive, qualquer povo primitivo tem ou faz reuniões, tem rituais para evocar espíritos. Carl Sagan, que passou um período no norte da África, estudando a psicologia dos primitivos, ele conta um fato interessante. Estava ele na tribo dos Elgônios e um indivíduo caiu doente. Como ele era médico branco, chamaram ele. Quando ele chegou lá que examinou o camarada, era um caso de sepsemia. Sabe o que é? Infecção generalizada. Sabe qual é o resultado? Copa. Raramente escapa. Então, se o médico disser, você está com sepsemia, começa. Pai nosso que está no céu. Tá? Então você já está voltando para casa. Aí ele chegou lá e disse, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho os remédios adequados aqui. Não, para você mais fica difícil achar remédio, mas nada. Mas principalmente na época. O início do século XX, né? Quer dizer, mais, até lá para 1930, etc. Então veja só. Aí, como a pessoa disse, você não vai fazer nada, não. Aí chamaram, ele me chamando. Chamando, foi, examinou e disse, olha, o problema dele é que tem uns espíritos que descem daquela montanha e atacam ele. Mas eu vou dar um jeito. Chegou lá, fez a amiga dele, colocou um negócio para afastar os espíritos. Sabe o que aconteceu? O cara ficou bom.
E ele diz, eu não sei explicar porquê, mas o caso ficou bom. Então a mediunidade é exercida desde a pré-história, desde o paleolítico. A mediunidade vem porque a ideia de que nós temos de espíritos nasceu de fenômenos mediúnicos lá no Pleistoceno, lá há 1 milhão e 500 milhões de anos atrás, com fenômenos mediúnicos, e consolidou-se definitivamente há 200 mil anos atrás com o homem do Neandertal. O homem do Neandertal, no vale cujo esqueleto foi descoberto no vale do Munder, na Alemanha. É o que precede o homem do Cro-Magnon, que é praticamente o nosso ancestral. O homem do Neandertal tem a testa batida, portanto, não tem essa parte posterior do nosso cérebro desenvolvido. Os lóbulos frontais não estão desenvolvidos. Os lóbulos frontais são necessários para uma série de fenômenos, inclusive da arte. Veja que o homem do Neandertal não possui arte, mas o homem do Cro-Magnon, que tem isso para frente, assim, até essa lâmpada de inteligente. Tem uns que são carecas. Não é porque são carecas, não é o meu caso. Não confundir. Então, isso aqui, ó, para frente, observem, vejam o que tem nas cavernas de Altamira, de Poitré, de Fontenay, o Carmelo, o desenho dos visões, dos animais. E aí vocês verificarão o que é que isso aqui significa. A pesquisa psíquica é da Creso, rei da Lídia. Nós falamos de pesquisa psíquica. Creso era rei da Lídia. Lídia não era uma mulher, não, gente, era um país. Né? Então, Creso era o rei da Lídia. E estava surgindo um novo um reino de Meso, da Média, que foi fundado pelo filho de Medeio. Então, ia surgindo, Ciro estava dominando tudo. Aí Creso ficou com medo, se eu dar uma cacetada nele, antes que ele venha em cima de mim. Mas como é que eu vou fazer isso? O pessoal na época não fazia nada sem consultar os poderes sobrenaturais, os adivinhos. Ele comandou uma série de indivíduos para fazer uma pesquisa. Há vários oráculos que haviam naquele tempo. E no dia atrasado, na hora atrasada, ele fez algo que todos teriam que adivinhar. Só quem adivinhou foram dois. Um não é citado pela fonte histórica, mas o outro foi o oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos disse o seguinte: cobre em cima de cobre, bronze em cima de bronze, bronze em cima de bronze, e a tartaruga cozinhando. Quando voltaram, o rei tinha feito justamente o quê? Algo que não se esperava de um rei. Ele foi para a cozinha do palácio preparar um ensopado de tartaruga. E tinha umas duas panelas, uma prima a outra. Então ele disse: esse é verdadeiro. E mandou, e foi lá perguntar. Chegou lá, diante da pitonisa, e fez a seguinte pergunta: o que é que vai acontecer quando eu atacar os médicos? Aí respondeu a pitonisa: nessa batalha, um grande reino será destruído. Ele disse: pronto, eu vou ganhar a guerra. Foi lá e fez a guerra. E o reino dele foi destruído. Era um grande reino que foi destruído.
ele não soube perguntar. Se algum dia vocês fizerem pergunta aos espíritos, saibam perguntar. Meu amigo Medrado estava há muitos anos atrás, foi dar um passe, um camarada que estava doente, ele deu o passe. Quando terminou para ele, Medrado, pergunta ao doutor Bezerra, se meu pai, a filha, vai ficar bem. Doutor Bezerra disse, vai ficar muito bem. Uma semana depois, Medrado recebe um telefonema. O homem morreu. Ele foi lá e pensou, mas Medrado, o doutor Bezerra disse, não vai ficar muito bem. Aí, quando Bezerra apareceu, eu falei, doutor Bezerra, sua pessoa não é só ruim. Eu perguntei ao doutor, não vai ficar muito bem. Eu disse, ele quer ficar muito bem. Ele disse, mas ele está muito bem. Ele não está mais sofrendo, a dor que tinha, está bem. Então, a resposta foi positiva. Ele não soube perguntar. Então, você falou assim, vai desencarnar, vai desabar a outra. Tenha cuidado. Porque se ele diz assim, vai morrer, isso é não. Aí você perguntar, mas eu vou morrer, mas a morte não existe. Esses espíritas são sofistas. Né? Fenômenos da antiguidade oriental, você tem de pancada. Lê o Epopeia de Gilgamesh, vamos ler as histórias de tudo. Então, o que interessante, a evolução anímica do Gabriel Delany, que trata disso. Fenômenos da antiguidade clássica entre os gregos, beleza, entre os romanos, formidável. É só você ver em Suetônio, a vida dos outros César, Tito Livio, Heródoto, no caso dos gregos, e você Pausânias, o historiador, e aí vocês vão ver fenômeno mediúnico um atrás do outro. Entre os hebreus, é só pegar a Bíblia, vocês vão ver que era uma comunicação lá, a pitonisa de Endor, que o rei Saul foi consultar, e que apareceu o espírito de Samuel, que aliás não gostava dele, e disse logo, você vai morrer amanhã. Acabou. E ele no outro dia morreu. Então você agora perguntar aos espíritos, tenham cuidado. Vocês podem ouvir o que não queriam ouvir. No cristianismo, é só pegarem desde Jesus as comunicações dos espíritos perturbados, os espíritos pela legião, Paulo de Tarso nos Atos dos Apóstolos, os carismas, Paulo de Tarso falando dos carismas, os carismas são justamente o que? Fenômenos mediúnicos que havia na época. Ernesto Renan, historiador do cristianismo, da época de Kardec, escreveu a vida de Jesus em 1861, se não me engano, depois dos outros livros, ele compara as reuniões dos cristãos primitivos com as reuniões espíritas e as reuniões dos pentecostais. Na Idade Média e Moderna, aí nós vamos entrar no Espiritismo, nas mesas girantes. Na Idade Média, para os santos, é só pegar a vida de Santa Teresa d'Ávila, que desdobrava, ia para umbral, ia muita coisa. Então é só pegar a vida dos santos que vocês vão ver muitos fenômenos. Eu tenho inclusive um da Idade Moderna, uma baronesa alemã, é o diário que ela escreveu a pedido do confessor dela, e nesse diário, ela falando da visão de espíritos, das conversas com os espíritos, a maioria que ela via eram espíritos que padre dela perturbadinho. Ela era um católico muito ligado. E esse é um livro fantástico. E na Idade Moderna, se vocês verem, por exemplo, um livro, já recomendei, gozando, leiam, por favor, um outro livro muito brasileiro, notável, historiador, Zeus Zambuiu, da Federação Espírita Brasileira, As Mesas Girantes do Espiritismo, é fantástico. Se vocês têm acesso a uma língua estrangeira, podem ler Alan Gold, podem ler Conan Doyle, traduzido a história do Espiritismo, por
Aristotle, o espírito maligno, vocês podem encontrar isso na internet. Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, que se vocês não sabem, nós podemos chamar de espírita. Ele fazia reuniões mediúnicas, escreveu um livrozinho notável chamado A Nova Revelação. Ele escreveu um mundo de livros, além da série Sherlock Holmes. E uma história do espiritismo, traduzida pelo Canuto Abreu, e que foi publicado pela Pensamento. Se vocês não encontrarem, vai encontrar um esquerdo, devem estar providenciando aí uma. A Society for Psychical Research e William Crookes, na Inglaterra, fizeram pesquisas com mediunidade. Aí nós estamos entrando no espiritismo já científico. Quer dizer, bom, se vocês querem saber a Society for Psychical Research, tem inclusive um livro notável sobre The Founders of the Society of Psychical Research, muito bom. Ela, fundada por 3 grandes ingleses, fez parte dela Robertson, Henry, Myers, uma série. Inclusive, dela foram presidentes honorários inúmeras figuras fantásticas da época, como o prêmio Nobel Charles Richer, que estudava os fenômenos mediúnicos. A gente fica pensando que fenômeno mediúnico é coisa de ignorância, não é não. Esse rapazinho chamado aí, William Crookes, ele foi um dos maiores físicos da Inglaterra. Hoje vocês têm estudos de quânticos, de física quântica no mundo atômico, por causa de um aparelho que ele inventou chamado ampola de Crookes, que você conseguia estudar os íons positivos e negativos. Então foi através dos estudos em cima da ampola de Crookes que se chegou hoje ao ciclotrão. Aquele que estão construindo lá na Suíça, do povo está com medo que cria um buraco negro e o mundo. Ô povo ignorante, fazer o quê, né? Vamos lá? Conceito de paranormalidade. Nós estamos falando de mediunidade. Mas se lembrem que quando eu falei da definição posando, eu falava que os sentidos eram próprios para o mundo espiritual. Isso me leva a um raciocínio imediato. Eu, como espírito encarnado, eu tenho esses sentidos, eles afloram. Logo, existem percepções minhas que não são mediúnicas. Porque eu não disse ainda o conceito de Kardec sobre mediunidade, que, aliás, está implícita na definição que ele dá. Tanto na primeira que eu coloquei, como na falando da mediunidade de inspiração. O problema é que a mediunidade, segundo Kardec, só pode ser definido como um fenômeno mediúnico aquele que tem a ação do espírito desencarnado. Ele não fala nem na ação de vivos sobre vivos. Não chama de mediunidade. Mas nós podemos estender a isso. Porém, fica clara uma coisa: toda vez que existe a ação do espírito desencarnado, é um fenômeno mediúnico. E quando é o próprio indivíduo quem exterioriza a clarividência, por exemplo, eu posso, por mim mesmo, pegar um objeto de alguém e ter um fenômeno comigo de clarividência no passado. É a chamada, em espiritismo, psicometria. Não é a medida psíquica em psicologia. Psicometria, na linguagem espírita, é também chamada de clarividência do passado. Eu pego uma roupa de alguém, um objeto que pertenceu a alguém, e eu vejo fatos, ou com relação às pessoas, que o fato pode acontecer agora. Eu já aconteceu comigo alguns fenômenos de psicometria.
E uma vez, eu estava na casa de um amigo meu, e estava lá uma mulher que ainda estava casada com outro camarada, ele resolveu fazer uma reunião mediúnica. Ele me deu umas pedras que ele trouxera da Esfinge, no Egito. Eu vi algo que eu não sabia, só muitos anos mais tarde, eu fui verificar. Quando eu peguei as pedras e concentrei, eu vi um templo na frente da Esfinge. Eu não sabia, depois que eu tinha escapado, inclusive, mas depois descendo. Era um templo grande, e eu via um amigo nosso que é de Brasília, o Ariston Santana Terra, São Baiano, de Feira de Santana, médico extraordinário, tem uma obra muito boa lá em Brasília. Então, o Centro Espírita Chama de Flores, e tem a Possúncula. Possúncula, muito aberta. Uma obra social, uma obra espírita, social muito boa. Eu vi, inclusive, os congressos lá em Brasília. Então, eu via, com aquela cabeça raspada, um paramento de sacerdote egípcio, sumo sacerdote. E ele estava oficiando uma cerimônia, e nisso entrou o amigo na casa do estava, e eu via ele vestido como nas formas de um egípcio, e ele via a mulher e o outro, os dois entrando numa cerimônia, que era a cerimônia de casamento. Aí eu comecei. Aí eu disse assim, interessante, eu estou vendo fulana e fulano, aí eu recebi um pontapé debaixo da mesa. Aí eu disse, estou vendo fulano, tem muita gente outra, aí eu já saí da história. Algum tempo depois, ela se separou e os dois, aliás, se separou não, já estava realmente separado, mas foi um tempo do próprio amigo, tanto que ele continuou amigo depois, e ela casou-se com o outro. Ele me disse, já não você ia colocando em uma situação que não era para ser colocada. Ele disse, não, ou você que mandou eu fazer para se cometer, eu vou é cara de ideia. Então, isso daí não é um fenômeno mediúnico, ou pode não ser um fenômeno que pode o espírito provocar, e aí é um fenômeno mediúnico, o espírito encarnado, ou pode ser você mesmo com a faculdade. E é isso que eu estou dando nome paranormalidade. Porque quando a parapsicologia surgiu em 1930, o Dr. Joseph Rhines, ele pegou os fenômenos todos e selecionou. Ele queria saber se os seres humanos possuíam uma faculdade, ou faculdades que fossem além do sensório comum. Por isso, ele estabeleceu as cartas Zener, e eu já fiz, inclusive, trabalho de seminário com cartas Zener, eu, meu amigo Bernardo, de estudos físicos também, mesas gigantes, etc. Então, vejam bem, essas cartas, você poderia adivinhá-las por telepatia, por clarividência no futuro, e isso foi feito de maneira exaustiva e comprovou-se estatisticamente que os seres humanos têm percepção além da nossa. Usando os métodos estatísticos, você pegava uma série de pessoas que tinham percepções além da média ou muito aquém da média. Porque vocês sabem que é tão difícil você acertar a Mega Sena, como também você não acertar o número. É um fenômeno. Então, na paranormalidade, isso acontece. E se você olhar para a normalidade dentro da definição de Bosano, ela vai estar perfeita, porque é a imersão de sentidos que são próprios para o mundo espiritual.
A parapsicologia, eu vou dar essas informações rápidas. Laboratório de Parapsicologia da Duke University, que foi criado pelo Dr. Joseph Butterfly, graças ao estímulo de McDougall, né? A escolha do método estatístico por eles, porque o método estatístico é o que permite você trabalhar com fenômenos como a física quântica. Na física quântica, todo o trabalho é estatístico, porque esse artigo descobriu que para estudar o átomo você tem que estudar através de probabilidades. Inclusive, você, pela lei natural, né, você não pode saber a partícula, se ela, a direção dela, se você tiver, você não tem o momento. Se tiver o momento, você não tem a direção. Então, esta é uma regra, uma lei. Portanto, no mundo dos existem probabilidades. Então, os fenômenos paranormais também são estudados probabilisticamente como a física quântica estuda o mundo lá. E é tão importante que nós todos temos aqui, ó, microcomputador, temos data show, temos celulares, tudo isso graças à física quântica. Então, os fenômenos que são os fenômenos de telepatia, de clarividência, de premonição e etc. Os subgrupos, cigama, cicapa, isso aí vai de acordo com fenômenos de efeitos inteligentes, que são os efeitos físicos. Os vários tipos de parapsicologia, psicologia católica, materialista, espírita, olha o que fizeram de parapsicologia, estão andando. E as consequências da conquista da parapsicologia é que esse BPM norte-americano, que é a reunião da ciência, o grupo científico, teve que aceitar a parapsicologia como uma ciência. Um outro conceito que a gente deve estabelecer é o conceito de sincronicidade, que é que Carl Gustav Jung ele desenvolveu graças aos estudos que fez com o Chile e com a física quântica. Ele e Paulo tiveram conversas interessantes, os dois eram muito brigueiros por sinal. O Paulo não era fácil. Wolfgang Paulo, que descobriu a lei de exceção com relação ao átomo. A correspondência causal, a sincronicidade não é mediunidade. Então, o próprio Jung, às vezes, dá um escorredor nisso. Eu escrevi um livro que tem aí, da PUD, para a Fundação da Harmonia, chamado Jung e a Mediunidade, onde eu faço uma crítica ao conceito de sincronicidade, que na década de 70, em 1970, um inglês me deu um livro de Jung para ler, o inconsciente, os arquétipos do inconsciente coletivo. E ele me falava de uma tal sincronicidade que explicava os fenômenos mediúnicos. Eu peguei na naturalista da psique, era um livro em espanhol, que eu comprei na antiga civilização, que tinha na ajuda, li e identifiquei que não tinha nada disso. Por isso eu faço uma crítica que vocês fizeram para mudar, para no meu livro aí, Jung e a Mediunidade, que é da fundação. Como foi dito aqui, eu dei vários livros, meu estava com mais de Deus. Então, o que é uma sincronicidade? Por exemplo, uma amiga estava me falando que ela tem uma tia, e essa tia tinha uma ligação com outra pessoa no Brasil, ela fez estudo, que se afastaram mesmo. E ela resolveu sair com a tia. Quando ela sai com a tia, ela chega num cinema, desses cinemas culturais, encontra a pessoa, e ela tinha acabado de falar com encontro. No dia seguinte, vem uma pessoa que fala sobre essa pessoa. Ou seja, são eventos que acontecem, são semelhantes, mas não têm causalidade entre si. Fenômenos acausais. Por exemplo, eu olho aqui e vejo uma palavra ali, relógio. Saio daqui e chego na livraria, pego um livro ao acaso, quando eu for para aqui, ele cai da minha mão. Ele cai, bate no chão, que eu pego, estava escrito, logo meu olho bate na palavra relógio. Eu chego em casa
que recebo um relógio que alguém mandou para mim de presente. Isso significa uma sincronicidade. Hoje mesmo em terapia, a pessoa me falou da série de sincronicidades, que eu disse, isso tem um problema aí de trás, vamos verificar, porque o seu inconsciente está dando sinal. O inconsciente usa muita sincronicidade para sinalizar algum problema. Então, quando você tiver coincidências significativas, tenham desconfiança, porque algum recado está vindo lá de dentro. A gente tem que buscar entender. Uma sincronicidade que uma vez aconteceu comigo, eu conto sempre porque é cientológico. Eu tinha atendido em terapia 2 mulheres, somente nesse dia de manhã, eu estava em Elcio, atendi 2 mulheres, todas duas não queriam engravidar. Tinha um problema com o filho, não queriam engravidar. Eu saí de atender a última correndo, passei em casa, peguei uma mala e eu ia para Manaus. Quando eu cheguei no aeroporto, lá de Nelson, eu entro para Salvador e depois eu quero ir para Brasília e de Brasília para Manaus. Quando eu chego no aeroporto, eu vou para a minha cadeira e uma mulher sentada no meu lugar com uma criança no colo. Vou para lá, eu sentei. Quando eu chego para Salvador, espero chegar o outro avião para Brasília, quando eu entro, no meu lugar tinha sentado uma mulher com uma criança no colo. Fiquei criança de manhã, criança de fazer, vou para Brasília e fico lá 2 horas esperando o avião que vem e vai para Manaus. Quando eu entro, adivinha, no meu lugar, uma mulher sentada com a criança, volta. E essa ainda vai mais, ela dizendo, eu disse, não, pode ficar aí, então, para outro lugar. Ela disse, depois conversando comigo, ela disse assim, como é que você vai? Vai para Manaus, vai ficar longe. Eu digo, eu não sei, eu vou a convite, tudo pago, 0%. Está tudo bom. Ela disse assim, porque se você for quiser ficar no hotel, eu sou dona da 20. Eu não faço preço barato. Se quiser, eu faço um desconto dela. Quando eu cheguei lá, que eu saltei, que eu fui contar o pessoal, eu fui lá perguntando, eu vou ficar onde? Em cima da 20, eu digo, ai. E isso foi significativo, depois eu vi na minha vida que aquilo significava. Era o nascimento de algo novo. Muito bem. A transcomunicação instrumental, fica. Como? Acontece, sincronicidade, acontece. Você sonhar acontecer. Só tem o seguinte, 2 coisas aí podem acontecer. Você pode ter um sonho premonitório de algo que vai acontecer. Isso aí é uma premonição. Como você pode sonhar com alguém que você não vê há muito tempo. Há anos você não vê, nem sabe onde está. Chega no dia seguinte, você está em algum lugar, alguém fala dessa pessoa. E você pode ficar mais adiante, se bater com essa pessoa. Então, isso é um fenômeno de sincronicidade. Tá? O outro não. Se eu sonhar, por exemplo, que alguém vai tirar na loteria, para não dizer que a gente só fala de desgraça, né? Então, vai tirar na Mega Sena sozinho. E acontece, isso é uma premonição. E se você contou para alguém antes, melhor ainda. Porque aí fica registrado. Então, na transcomunicação mental, eu não vou perder tempo com isso. Foi o que aconteceu, eu já fiz experiência, deu resultado, amigos meus já fizeram, muita gente estudou isso aqui no Brasil, e eu escrevi um livro chamado Espiritismo e Transcomunicação. Vocês podem encontrar, já está esgotado, mas ainda vou reeditar. Vocês podem encontrar no site, a Gojapa, por exemplo, tem vários, tem um site com vários livros meus que já estão encontrados. Problema de nomenclatura. A nomenclatura metafísica vai falar, por exemplo, de mediunidades, da mediunidade tem efeitos físicos e efeitos inteligentes diferentes.
do que nós falamos, como também a parapsicológica. Tem a nomenclatura de evidências sem hipótese, mas todas elas vão dizer o seguinte: primeiro, existem fenômenos metapsíquicos inteligentes, metapsíquicos físicos. O outro vai dizer que existe o fenômeno psi e o fenômeno PK. O psi é porque não são fenômenos inteligentes. O PK, ou psicocinesia, são a influência da mente sobre a matéria, são fenômenos de efeitos físicos. E a dialética envolve transcomunicação instrumental, que seria feita por instrumentos, e a transcomunicação medial, que seria feita por mediunidade. E a nossa nomenclatura espírita, fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos inteligentes. Todos eles abordam o mesmo tipo. A mediunidade, vamos falar um pouco agora direto sobre ela. Em primeiro lugar, todos nós temos uma coisa básica, como é o tato para o organismo, para a biologia. Vocês sabem que o primeiro sentido que foi desenvolvido há 3 bilhões e 800 bilhões de anos atrás, nas bactérias, quando tem 3 bilhões e 800 bilhões de anos, a Terra foi habitada por bactérias. Então, o primeiro sentido é tato, a bactéria sente. Então, o tato é o sentido básico, do qual saíram todos os outros sentidos. Assim também é na mediunidade. Nós temos a sensitividade. Mediunidade sensitiva. Você me perguntava, antes do começo da aula, sobre a gente conversar com a pessoa que está com dor de cabeça, etc. Isso significa que nós somos sensitivos. Nós podemos sentir ambientes, pessoas. Eu só recomendo a não ficar enfocado nisso. Tá? Quando começar a sentir que o negócio está ruim, se afaste da pessoa. Corra para longe. Não, ou se estiver sentindo mal, sai abraçando todo mundo. Eu aprendi isso. Não estou bem, abraçando todo mundo. A mediunidade pode ser mecânica, inconscientes ou naturais. O que é que vai acontecer com a mediunidade mecânica, como chama Kardec, inconsciente, como nós usamos hoje em dia, que é natural? É uma mediunidade onde o indivíduo perde a consciência daquilo que está fazendo. O espírito toma e depois não se lembra de nada do que estava acontecendo. Não é bêbado, não, porque isso não lembra de nada. Tá? Não lembra mesmo. Tá? Por quê? Porque, deixa eu falar, da vez que eu vou explicar uma coisa. A semi-mecânica, com semi-consciente, a pessoa fica parecendo que está meio adormecida, aquela vê e não vê, pensa, não pensa, sente, não sente. A consciência, você está completamente consciente do que está acontecendo, por isso muita gente que tem uma faculdade mediúnica consciente, duvida do que está acontecendo, pensa que é coisa sua. A mediunidade pode ser intuitiva, é dizer, o indivíduo que tem uma intuição sobre todas as coisas. Ela pode ser polígrafa quando o indivíduo que psicografa, por exemplo, ele recebe poesia, recebe romances, recebe escritos históricos, científicos, etc. Por isso ele é um polígrafo. E pode ser iletrada. O sujeito é analfabeto e, no entanto, ele pode psicografar e psicografar muito bem, escorreitamente. Existem vários casos sobre isso. Como eu disse antes, a mediunidade pode ser objetiva de efeitos físicos, subjetiva de efeitos inteligentes. A objetiva é, inclusive, a classificação da metafísica. E a subjetiva também. Já efeitos físicos e efeitos inteligentes é de Kardec. A mediunidade está relacionada, como eu disse, ao cérebro. Isso aqui é uma cérebro de plástico, a parte do cérebro dele. E nessa parte do encéfalo, nós vamos ver que nessa região está aqui o bulbo, os bulbos estão aqui e o tronco cerebral. A mediunidade inconsciente vai estar ligada muito a essa parte daqui. Vamos ver mais adiante. Aqui, ele é aberto. Aqui nós vamos ter no hipotálamo
vamos ter uma coisa chamada glândula pineal. A glândula pineal, do Dr. Sérgio Felipe da Oliveira de São Paulo, nos estudos que ele tem feito sobre o cérebro, chama a atenção que existe uma cristalização aqui dentro dela e ela comanda todas as outras glândulas do corpo, porque ela, a pineal, a epífise, atua sobre a hipófise e a hipófise controla todo o resto. Então é ela que controla tudo. E é através da pineal, ou epífise, que se dá a ligação mediúnica. E essa ligação, ela vai se espalhar pelo tronco cerebral e vai, a partir do corpo, e vai entrar também na região das amígdalas, que controla as emoções. O que é que acontece quando essa mediunidade se liga através do tronco cerebral? Ela passa o eco, ou seja, a mediunidade se torna inconsciente. Quando ela, a partir da pineal, ela não vai por esse caminho, mas vai diretamente para a região do córtex, do neocórtex, perdoe, isso vai nos levar à condição da mediunidade consciente. E quando há sempre uma ligação aqui da pineal com o centro da emoção, porque essa parte toda aqui é o centro da emoção, é onde se liga o inconsciente e o neocórtex, isso vai criar aquela condição do indivíduo, ora está consciente, ora não está consciente. Fica o tempo todo nesse, como se estivesse dormindo e acordando, dormindo e acordando. Quem ouviu minha palestra aqui na Semana Espírita, eu falei rapidamente sobre isso. Para que aconteça a mediunidade, não é somente o cérebro que está em atividade. Vai estar em atividade o consciente e o inconsciente, que é o psiquismo, a psique. Deixa eu continuar aqui. No inconsciente, no consciente, nós estamos aqui agora. O inconsciente pessoal é aquilo onde estão todas as nossas experiências, vivências que está reprimido nessa existência. E no inconsciente coletivo, os nossos instintos e os nossos arquétipos. Por que isso é importante? Aqui tem uma coisa interessante para nós falarmos. A comunicação mediúnica é um processo que se realiza no inconsciente e vai aprender uma coisa chamada lei de afinidade. Porque os espíritos vão se ligar a nós outros por afinidade específica. E eu vou falar rapidamente sobre isso. Isso é André Luiz mostrando que ele concorda com a psicologia junguiana. Consciente, ele fala, o inconsciente atua no passado e fala no superconsciente. Jung simplesmente não coloca o superconsciente. Mas, segundo André Luiz, o superconsciente está nessa região do frontal. Por isso que quando a pessoa entra em estado de obsessão, quando ele começa, ou quando a gente sofre uma influência, como você me falava, a primeira coisa que a gente sente é um bloqueio aqui. Nós não conseguimos orar, nós somos empurrados para o cerebelo, ou seja, para o inconsciente, e começamos a fazer uma revisão de todas as desgraças e infelicidades que aconteceram na vida dele. Só pensa que não presta. E aí a gente vai ficando cada vez pior e a obsessão se instala. Eu falei para vocês que o ego vai passar tudo durante uma comunicação e um consciente. Mas toda comunicação, eu disse, é por afinidade. Ela vai acontecer nesse conjunto, complexos e arquétipos. Como eu não vou dar uma aula de psicologia junguiana, vou dizer apenas que os complexos, complexo de culpa, complexo materno negativo, complexo positivo, complexo paterno, etc., eles vão acontecer em cima do arquétipo, de qualquer um. O complexo materno vai em cima do arquétipo materno, e assim sucessivamente. O complexo de culpa vai em cima do arquétipo da sombra. E a mediunidade vai acontecer normalmente
por esses dois caminhos. O ego é um complexo. Quando um complexo nos toma, é como se fosse uma incorporação esquecida. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa e você diz uma palavra inocente, você não está se dirigindo à pessoa. Aí a pessoa levanta e começa a dizer desaforo e você não sabe por quê. Nem a pessoa sabe, porque ela vai terminar falando e xingando todo, e tudo cai em si. Ela fica morta de vergonha, a pessoa, porque não sabe o que fez aquilo. Parece que eu fui tomada por alguma coisa. A pessoa foi tomada mesmo por alguma coisa. Não por espírito, mas por um complexo. Quando um complexo toma um indivíduo, ele faz. É um problema. Vocês já devem ter visto isso. E a pessoa quer parar no meio, não pode, porque o complexo toma. Se a pessoa anda para falar, tomar um complexo anda para falar, ela quer parar, ela não consegue parar de falar. É um problema sério. Na mediunidade, ela vai acontecer em cima dos complexos. A mediunidade vai em cima do complexo. Nós temos os complexos negativos e os complexos positivos. Então, se você tem um complexo de culpa, dizia eu há algum tempo atrás, o espírito atua sobre você, seu perseguidor, tem um complexo de culpa. Mas se você tem um complexo de vício, de cocaína, de bebida, de cigarro, de maconha, se você tem um complexo desse tipo, o espírito vai atuar com você sobre esse complexo. Na mediunidade também vai acontecer. O que acontece com o médium? Ele está se dispondo a atuar como intermediário para ajudar uma entidade qualquer. O que vai acontecer? O espírito que se chega a ele tem que ter uma afinidade com ele. Ou seja, tem que ter um complexo constelado que venha constelar o complexo dele. Quando nós somos tomados de complexo, isso é chamado de complexo constelado. Constelou o complexo, você perdeu a tramontana. Então, o espírito vem com o complexo constelado, induz o mesmo complexo em você, e através do complexo, ele se manifesta. Pode ser uma manifestação inconsciente, consciente ou semi-consciente. O que é que isso traz? Mais adiante eu falo sobre isso, mas eu quero deixar algo claro. Uma reunião mediúnica, ela, em primeiro lugar, ajuda mais ao médium do que o espírito se comunica. Por quê? Porque quando você está incorporando o espírito, ele está constelado, constelou o complexo seu, e você coloca a mesma emoção para fora. Então você faz terapia de graça. Se tiver concorrência para mim. A pessoa faz terapia de graça, porque você exproverte problemas seus junto com aquilo que o espírito vem colocar. Isso se chama animismo, ou seja, a alma do indivíduo se comunicando. Mas não existe mediunidade sem animismo. Nem a de Chico Xavier era sem animismo. Todas têm um fundo anímico, pode ser mais anímico ou menos anímico. Os tipos psicológicos vão influenciar na forma como a mediunidade acontece. Se eu sou um indivíduo extrovertido, a minha mediunidade tende sempre a ser objetiva, a ir para fora. Se eu sou sensação, eu vou ser um indivíduo que a comunicação será uma comunicação botada para fora, eu faço um estardalhaço, eu falo e etc. Se eu sou um tipo de sentimento, a mediunidade, através de mim, ela vem via sentimento. Como uma mulher que eu vi uma vez na reunião mediúnica, incorporando ele no espírito. Ela incorporou e ela dizia assim, o espírito falando por ela. Eu era uma vendedora de ilusões. Ela estava querendo dizer que era uma meretriz. Como ela dizer que meretriz seja uma ilusão? É uma coisa bem concreta. Não é? Então, mas ela dizia assim, porque essa mulher é um tipo de sentimento. E como um tipo de sentimento, ela é também muito
moralista. Ela não iria dizer o que o Espírito estava realmente transmitindo. Porque eu duvido que uma prostituta viesse falando de vendedora de ilusão. O vocabulário dela seria muito mais direto. Não é? Ela ia dizer aquilo que ela é. Mas vendedora de ilusão tinha que ser prostituta do século XIX, dos salões franceses. Porque fora isso, não tem jeito, tem que ser uma cortesã para falar desse jeito, muito poética, etc. Aqui eu falava, o método tipo pensamento será sempre lógico. Ele vai falar logicamente, o espírito vai chegar. Você tem aquele tipo de médium que quando recebe realmente um padre muito inteligente, ou uma materialista, vai começar a fazer filosofia, vai começar a falar cientificamente. Então, esse é o tipo de pensamento. Sentimento vai se desmanchar. Aí, tipo bom. O tipo percepção vai ser aquele mais agitado. E o tipo intuição é aquele que vai ficar devaneando, o espírito vem, devaneia. Estou falando em termos de possibilidade. A mediunidade nos proporciona autoconhecimento, a comunicação mediúnica e conscientização da sombra, através da comunicação mediúnica, pelo tipo de espírito que, na maior percentagem das vezes, se comunica por nosso intermédio, nós temos o problema que está em nossa sombra. Se você começa a receber comunicação de espíritos que suicidas, o maior número do que esse outro tipo de espírito, ou você tem uma tendência suicida, ou você foi suicida em outras existências. Muito suicida. Um tipo de problema que os espíritos apresentam, agressividade, depressão e etc., vai revelar o seu problema, por isso serve de conscientização para a própria vida. Comunicação mediúnica e individuação. Na medida em que eu exercito a comunicação mediúnica, eu começo a ter consciência de fato. Eu não sou médium para receber somente espíritos nas reuniões mediúnicas. Aquilo é mediunidade institucional. Porque eu sou médium 24 horas por dia. Se lembra da mediunidade de inspiração. Eu sou médium quando eu estou trabalhando, quando eu estou cozinhando, quando eu estou namorando, quando eu estou tomando banho, quando eu estou transando, quando eu estou fazendo qualquer coisa. Eu sou médium 24 horas por dia. Por isso ele tem que estar sempre atento aos seus impulsos. Porque ele está sempre cercado de entidades espirituais. Por isso ele tem que ter cuidado com o tipo de pensamento que ele alimenta. Isso não quer dizer que ele tem que ficar orando 24 horas por dia, Pai nosso que está no céu. Isso é necessariamente. Nada disso. Ele tem que ter um pensamento positivo. Ele tem que estar sempre com a sua mente voltada para algo positivo. Não deve alimentar aquele sentimento de eu não presto, eu não valho nada. A gente já sabe que você não presta. Mas não precisa ficar alimentando isso. Ficar com uma autoimagem negativa, porque isso, os espíritos vão se aproveitar. O médico com autoimagem negativa também nada. Como é que vai ser? Uma autoestima lá embaixo, a fenômeno da obsessão vai cair em cima. Então o médico tem que, primeiro, se ele sendo médico, ele já deve ter uma consciência da continuidade espiritual. E tendo esta ideia, ele pode lidar melhor com os problemas existenciais. É para isso que o Espiritismo serve. Não é para você ficar fazendo fenômeno mediúnico, não. A própria mediunidade serve para que você aprenda a lidar com os seus problemas. Que você saiba para que a vida serve. Você saiba viver de maneira intensa, de maneira integral. Mas viver construindo sempre positivamente, colocando a sua capacidade em ação, desenvolvendo as suas possibilidades.
Quanto mais você desenvolva, é para isso que o Espiritismo serve. Não é para você vir para cá com uma base e fazer desobsessão, não. O Espiritismo é uma mensagem: mude, faça a metanoia. A mediunidade mostra o que acontece com as pessoas que não fazem metanoia e vão para o mundo espiritual. Então, quando vem um espírito sofredor, ele está dizendo: eu sou você amanhã, se você não mudar. Como também os espíritos que vêm, os superiores, que vêm por seu intermédio, que dão uma comunicação por seu intermédio, que vão usar os arquétipos, através dos quais eles vão falar por seu intermédio, eles estão dando uma mensagem: você pode ser assim. Vocês aprendam que uma comunicação mediúnica, a mediunidade é um fator de educação. Análise das comunicações, eu já falei sobre isso. Verificar os problemas comuns, eu já falei. Desligamento dos produtos da comunicação. Se eu estou numa reunião espírita e dou uma comunicação, o que o espírito diga não é problema meu, seja ele superior ou inferior. E se alguém chegar e dizer: eu não gostei da comunicação daquele espírito, eu não concordo com o espírito disso, o problema dele com o espírito. Quando eu estou numa reunião mediúnica, que o espírito se compõe, eu dou a mensagem, eu tenho que chegar pensando: qual o poder que o espírito disse com essa comunicação? Ele diz: o espírito não é meu. Agora, se você lê meu livro e disser não concorda, ele não fez o bigode. Porque ali quem entendeu fui eu. Então eu vou defender o que eu disse. O espírito que defende não tem nada a ver com a comunicação dele. Né? Então, se eu faço a comunicação dele minha, aí eu estou com um problema sério. Por quê? Aí não é ele que está dando comunicação, sou eu. Então, eu estou me estudando. Né? Outra coisa: controlar os comunicantes. O espírito vem para o meu internet, está usando meu corpo. Então, o espírito quer me jogar no chão, não vai jogar mesmo. O corpo é meu. Se ele quiser jogar no chão, ele materializa e se joga. Ou ele toca em carne e se joga. E eu não. Meu corpo. Não vou deixar ele fazer com o meu corpo, porque eu não quero estar. Porque eu não faria com o meu corpo. A absorção da lição de cada comunicação. Nós temos uma mania de quando hoje estamos até em evangelho lá, vendo mensagens de todo mundo com comunicação mediúnica, essa comunicação não está fulano, eu não pegando para você. Quando você pega aquelas páginas de Chico Xavier, em Pão Nosso, Guia de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade, Vida e outros, não pense que é para os outros, não. Quando era para os outros, eles se dirigiam para a pessoa. Chegava assim e dizia para ele assim: ó, Tilton, você isso, assim direto é tudo. Mas o espírito chega aqui, diz assim: porque a gente precisa ter paciência. 99,99% das vezes ele está falando com o médico. Tem um problema com o médico. Agora a mensagem serve para todo mundo, porque todo mundo é gente que tem o mesmo problema. Mas aquelas comunicações que vocês veem que Chico recebia sempre, a imensa maioria era para ele. Agora se vê para todo mundo, porque nós somos humanos, temos problemas também. Atividade mediúnica e moral. O que é moral? Moral não é moralismo. Ao falar de moral, nós estamos falando em ética. O sujeito deve ter. Se ele é médico, aliás, vai ser médico. Qualquer um deve ter ética na vida. Se não tiver ética, vai ter problema. Só vai atrair espírito sem ética também. Se o sujeito interiormente ele é um fraco, não é um pertinho, não é um canalha, então os espíritos que acompanham ele vão ser pertinho, canalha e água como ele é. O problema dos espíritos, o problema é dele. Então, o indivíduo deve ter um comportamento ético. Não é para ficar rezando todo dia, nem para ficar: meu Deus, eu preciso dominar as tendências. Não. É simplesmente agir da forma mais correta possível a cada um. Porque não se pode exigir comportamento para todos de maneira igual.
Porque as pessoas têm níveis evolutivos diferentes. Mas cada um deve procurar o comportamento ético e adaptar à sua realidade. Isso sim, dentro da sua realidade, seja o mais ético possível. Você, como médico, tenha cuidado com os rituais. Aí, para a mediúnica tem que ter roupa especial e de roupa branca. Conversa fiada, não tem nada a ver uma coisa. Você pode ir de preto, de cueca, calcinha preta, de campo de couro, saia preta, bruxa preta, não tem problema nenhum. Como você pode ir de branco, de vermelho, de azul, de cor de rosa. A única coisa para ir para a reunião mediúnica é o tipo de roupa que é feita na reunião. Se você vier para se ver na feira, eu aconselho você de calça jeans. Porque às vezes você incorpora o espírito, começa a levantar as pernas, aí fica um problema dentro da reunião. É só por isso. Se você vai dar paz, olha o decoro que você vai botar. Uma vez, tem uma moça que estava numa reunião, e ela foi dar paz. Quando ela dava paz, a gente via o carro da boa esperança. Depois eu já pensei com a senhora, amiga, nada contra a sua boca. O único problema é que o campo que você dando passo de cara, ela não tem que sentir o passo. Porque o cara estava olhando que não era da conta dele. Então ele deve estar em honra. Então não está no medinho, então você estava tão cozinha, você tira. Pode não ficar fazendo aquele negócio de igreja para entrar com roupa assim. Não há nada a ver com isso. Apenas a pessoa deve ter um certo critério, somente. Não se pede nada demais. Também, ficar descalço, usar perfume para a face, não vamos isso tem, mas nós não estamos não vamos. Quem quiser, não tem nada contra. Não. Ali, ó. Se a recitação de fórmulas especiais, os espíritos não tem isso. Depois ter seus mantos em casa, até repetir mentalmente, mas isso não é espírita. A alimentação vegetariana e continência sexual tem nada a ver com a atividade. Nada. Chico comia catapim desse tamanho. Muita gente ficava de volta, comia, não sei agora, comia com uma certa idade. Mas meu irmão que comia de pimenta é uma bandeira, eu acho que vai facilitar mais. Tomava um café, dava, só eu queria da mansão, eu vi os pratos que ele comia. Vai comer, sarapatel, acarajé, abará, eu até adoro, um dedinho para cá, o que é que é? Acarajé, abará, pimenta, tá? Tem nada a ver, não é o que entra pela boca que faz mal, mas você sabe, embora aqui, não que entra pela boca, você que não pode estragar, vai fazer um mal desgraçado. Mas o que Jesus sempre vê é que o problema é mais moral. Idiosincrasia dos médicos. Eu conto sempre, já está terminando, de uma reunião médica que eu ia, muitos anos atrás, e era uma reunião de mesa. Porque hoje em dia a gente está reunião sem mesa. Mas reunião de mesa, eu sentava na mesa e estava sempre no mesmo lugar. Eu sentava até frente de um sujeito. E o sujeito incorporado no espírito, por telepático ou não, tinha uma idiosincrasia. Idiosincrasia é aquela coisa que médicos são. Então, a certa altura, ele só não se disse assim. O diabo sentava junto de mim e ele tinha um mau hálito desgraçado. Quando ele soprava, eu entrava, olha, entrando. Aí o que é que eu dei para fazer? Toda vez que ele começava a soprar, eu soprava. Talvez se afastar do barco, desgraçado. Mas a gente pode não. Claro que a mediunidade atua o sistema nervoso central. Tudo bem, às vezes o sistema nervoso quando ela é uma consciência. Mas ela provoca um certo desconforto físico. Observe o negado quando vai pintar. Ele senta, ele fica ali, mas você tem que dar uma sacudida,
aquilo é realmente uma descarga do sistema nervoso que acontece. A Fedebelo já é sempre mais de Santos, vai ter na sua casa, não tem nada contra, mas no centro espírita não tem nada a ver. Nós não somos contra quem passa na casa das pessoas, mas nós não temos que fazer. E isso não faz parte da nossa fé. Antes de uma reunião mediúnica, você como médico deve tomar banho, escovar os dentes e botar, né? Desodorante. Pouco perfume, o pessoal ficar sufocado na reunião. Não usar perfumes fortes enjoativos, usar pratos adequados. Dessa maneira eu disse. Uma mulher espalhafatória, mulher que é mulher espalhafatória, vem com o vestido cá em cima. Aí é bravo. Aí é bravo. Se for daquela que cai no chão, pior ainda. Porque aí não sabe se dão um espírito, se puxa a saia, fica meio atrapalhado. Não comer muito antes da reunião. Você se empurra para qualquer exercício, prejudica. Se você vai, por exemplo, estudar e come uma feijoada de panzina, você não consegue estudar, você vai dormir mesmo, você vai continuar. Então, a reunião mediúnica, você vai ficar com energia voltada para igual, pode comer. Eu geralmente como antes, mas depois aí eu fico contrário. Também não ingerir bebidas alcoólicas, isso não dá. Eu já peguei algumas vezes e digo, mas eu bebi medinho. Então não quero mais não. Porque a bebida atua sobre o sistema nervoso e pode causar uma distorção. Evitar o máximo possível faltar na reunião. Porque quando você falta, você sobrecarrega os outros. Aí é falta de companheirismo, falta de compromisso. Manter a conduta de sempre como um bom espírito a ser sediado. Porque tem gente que diz assim, no dia da reunião as pessoas devem ficar com isso, para com isso. Só que no dia da reunião tem que ficar direitinho. Depois você volta ao que era, e conversa. É preferível que você seja uma pessoa que busque ser uma pessoa tranquila, boa na possibilidade de você tem que ser boazinho mesmo. O bonzinho é neurótico, a boazinha é neurótica. Ela só fica querendo ajudar todo mundo, ou aquele só fica querendo ajudar todo mundo, é neurótico. De gente que quer ficar, que os outros gostam de si, fica comprando a amizade dos outros. Eu não precisa comprar amizade com ninguém. Se a pessoa quiser, geralmente, isso significa que a pessoa tem um complexo de si. Então, vamos terminar falando disso aí. Procedimento patológico? Não. Eu já tinha dito que é um fator de psicoterapia. Alguém dizer para você, o fulano era médico e ficou maluco. O cara que estudou medicina e ficou maluco. O cara que estudou engenharia e ficou maluco. E agora? O cara analfabeto ficou maluco. E agora? O cara que tem restaurante ficou maluco. E agora? Não tem nada a ver. Nada. Como também a medicina não tem culpa de médico que ficou maluco. Tem cara que faz psiquiatria fica maluco. Aliás, a gente até já é normal. Psicólogo também, né? O pessoal já vai chegando para lá. Mas isso não tem nada a ver. Camarada médico pode ficar maluco quando ele se deixa envolver por uma coisa chamada animismo, deixa ou começa a flutuar demais. Tem pessoas que são médicos e começam a todo lugar receber espírito para tentar. Uma vez eu estava no centro espírita e vi uma mulher dando um passo no homem, e aí depois eu descobri que era o marido dela. Ela começou a dar passo, incorporada com o espírito, e aí o espírito mentor dela incorporado disse, meu irmão, você precisa levar mais a médica para jantar fora, para passear. Eu digo, é o que o mentor desse. Que coisa do médico. E ela estava se aproveitando. Isso daí é uma interferência indevida. E vai estar recebendo
espírito para ficar orientando as pessoas de casa, os parentes, nada a ver. Nada a ver, não é sua função. Porque, na verdade, você está querendo se aproveitar do espírito para fazer alguma coisa. Conheci alguém que tinha um marido muito machão, ficava com o carro soldado, mas ela dominava ele como, quando ele começava com muita coisa, ela incorporava, o bicho saía correndo, tinha o mesmo espírito que morria, que mesmo, toda a baixeza dele, ele parava ali naquela hora. Então, usem a mediunidade da melhor forma possível para o crescimento de vocês. Agora, para usar a mediunidade, estudem a mediunidade. Eu lhe puser, meu Rosano, meu Delane, meu Deli, absorvam o conhecimento. E a partir de então vocês poderão conscientemente trabalhar a mediunidade de vocês. Um abraço para vocês, uma forma.